Boa tarde, hoje é quarta-feira, dia do nosso encontro virtual, já que nessa pandemia a gente não pode se encontrar pessoalmente, dia do nosso momento de pensar na terra, nos seus habitantes, em tudo que nós estamos passando e pensar também que foi a gente que escolheu esse momento para estar aqui. A gente vem rezando para todo mundo, mas hoje eu pensei da gente rezar pelos nossos governantes. E fui atrás do Salmo 72, que é um salmo específico para isso. O Evangelho foi todo escrito debaixo do domínio cruel e despótico de imperadores romanos. Não havia democracia nessa altura. Muitos dos governadores eram injustos, perigosos, instáveis e até sádicos, e o povo comum não tinha proteção contra seus caprichos. O próprio Paulo sofreu muito na mão dos governantes injustos. Mesmo assim, ele recomendou a oração pelos governantes. Orar pelos governantes é sensato. Mesmo na melhor das democracias, não podemos garantir que os governantes eleitos vão ser pessoas do bem. Podemos ser enganados por mentirosos e trapaceiros. O nosso candidato preferido pode perder. Não podemos mudar essa realidade, mas podemos ter a influência de outra maneira, orando. A oração pelos governantes é importante se quisermos ter uma vida tranquila, com dignidade e paz. Deus pode mudar o coração até do pior líder. Onde não há esperança, nossas orações podem contribuir com uma mudança surpreendente. Os primeiros cristãos, de certo, oraram pelos seus governantes e um milagre aconteceu. O Império Romano passou de perseguidor a grande promotor do cristianismo. Em uma democracia, todo cristão tem a oportunidade de participar ativamente da política de seu país. Este é um grande privilégio e que nós temos. Mas, antes de tudo, devemos pôr Deus no centro e orar pelos nossos governantes, para que tenham sabedoria e nos garantam uma vida tranquila. A oração pelo governante é o primeiro passo para a mudança. Na nação, está precisando ver seus governantes com bom caráter e um governo justo. O Salmo 72 é essa diretriz segura que leva um homem e uma mulher a responderem bem ao seu chamado para governar. Todos nós devemos investir em caráter, lealdade e senso de justiça de nossos membros para formar uma liderança em todos os segmentos da vida, mais justa e comprometida com a ética cristã. Martinho Lutero escreveu: se para edificar cidades, fortalezas, monumentos, arsenais, se gasta uma moeda de ouro, será preciso gastar 100 para instruir bem um só jovem, para que, feito homem, possa guiar os outros no caminho da honestidade. Na verdade, o homem bom e sábio é a relíquia preciosa do Estado, pois nele há mais do que esplêndidos palácios, do que montanhas de ouro e prata, do que nas portas de bronze e nas fechaduras de ferro. É isso que temos que investir em formar um homem bom e sábio, pois este é relíquia preciosa do Estado. Segue algumas instruções que o Salmo 72 traz para um bom governante. Entendemos que o Salmo ultrapassa o reinado humano, porque ele também se preparava para uma época da chegada do Messias. Então, se refere, além do reinado humano, a um reinado messiânico. Mas é a um governo humano, no primeiro momento, que o salmista está se referindo e lançando os critérios divinos de atuação deste governo. O Salmo faz uma exortação inicial
que devemos orar pelos nossos governantes. A partir daí, ele lança os critérios divinos para esse governo. Deve haver justiça em seu governo. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Resultado disso, quando a justiça é exercida, a paz se faz presente. Um governo justo dá lugar ao justo. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância e paz. Quem tem voz em um governo justo não são os bandidos e corruptos que chegam a dominar e fazer parar uma cidade até mesmo quando estão atrás das grades. A voz é dos justos, que se levantam sem medo para opinar e influenciar a sociedade. Deve haver comida para todos. Tudo isso é dito no Salmo. Haja na terra abundância de cereais. Há uma diferença entre pobreza e miséria. Podemos aceitar que haja pobre em nossa terra, mas não miseráveis, que morrem à míngua sem que os ajude. Seu governo se volta para os pobres e necessitados. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Os ricos e abastados têm como se protegerem, os pobres e necessitados não. São eles que os governantes devem olhar e acudir. Resultado de um governo justo. Primeiro, a oração de louvor a Deus por eles. Continuamente se fará por ele oração, e bendirão todos os dias. Paulo diz que devemos usar as súplicas, petições e orações por nossos governantes. Mas o Salmo não fala de uma oração de súplica, socorro, mas de louvor. Todos os crentes, creio eu, todos os crentes, aqueles que creem, têm o desejo de orar pelos seus governantes, orações de louvor, não de lamento. Segundo, o reconhecimento de outras nações que o povo está sendo abençoado pelo bom governo. Nele sejam abençoados todos os homens e as nações lhe chamem bem-aventurado. Todos ganham com um governo bom e justo, mas com um governo mau e injusto só ganham os corruptos e corruptores. Esse é o salmo do bom governante. Deus o estabeleceu para que os homens e mulheres comprometidos de fato, de verdade com o Evangelho de Jesus, moldem sua liderança na justiça e retidão que procedem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confesso a vocês que uma das exortações bíblicas que menos a gente, pelo menos eu, pratico, é essa de rezar para os governantes, como diz Paulo. Mas eu recomendo que a gente, de agora em diante, comece primeiro lembrando dos nossos governantes nas nossas preces e pedindo por eles. Recomendo que a gente faça essas orações, essas petições para Deus em favor de todos que exercem alguma autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada pela devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus. E o desejo de todos nós é que todo esse povo que passa por sofrimento se salve, caminhe bem, que tenha uma vida digna. Então precisamos rezar pelos nossos governantes. E está aqui o Salmo 72. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará ao teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros a justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado, quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durarem o sol e lua de geração em geração. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar, desce o rio até a extremidade da terra.
Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes, os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons. Todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão. Porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito, ao que não tem, seguirá aquele que o ajuda. Compadecer-se-á do pobre e do aflito e salvará as almas do necessitado. Libertará as suas almas do engano e da violência. E o precioso será o seu sangue aos olhos dele. E viverá, e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração. E todos os dias o bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra sobre as cabeças dos montes, e o seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente, e o seu nome se irá propagando de pais e filhos enquanto o sol durar. Os homens serão abençoados neles, todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o teu nome glorioso. Encha-se toda a terra de sua glória. Amém, amém. Aqui acabam as orações de Davi, filho de Jessé. Então tá aí o Salmo 72, bendizendo os governantes, orando para que os governantes sejam iluminados para dar abundância para o seu povo. E aproveitando que a gente fez a oração para os governantes, vamos fazer agora para todos que passam por essa pandemia terrível, que isso daí Deus também deu o controle. Para os doentes infectados, Deus os cure e ajude. Sustente seus corpos e espíritos e contenha a propagação da infecção. Para as populações vulneráveis, Deus proteja nossos idosos e aqueles que sofrem de doenças crônicas. Sustente os pobres, especialmente os que possuem acesso ao sistema público de saúde, os que não possuem acesso ao sistema público de saúde ou planos privados. Para os jovens e fortes, Deus dê a eles cuidados necessários para impedir que eles espalhem involuntariamente essa doença. Os inspire a colaborar. Para os nossos governos locais, estaduais e federais, Deus ajude nossos políticos eleitos a alocarem de forma sábia os recursos necessários para combater essa pandemia e os ajude a disponibilizarem mais testes de contaminação pelo vírus. Para a nossa comunidade científica que lidera a tarefa de compreender com profundidade a doença e comunicar sua gravidade, dê a eles conhecimento, sabedoria e uma voz persuasiva. Para a mídia comprometida em fornecer informações atualizadas, Deus ajude a se comunicar com a seriedade apropriada, sem causar pânico. Para os que confiam na mídia, procurando estar bem informado, Deus os ajude a encontrar as informações mais úteis, que os preparem para serem bons vizinhos e os mantenha afastados da ansiedade e do pânico, e os permita implementar as recomendações dadas, mesmo que isso custe algo para eles mesmos. Para aqueles com problemas de saúde mental, que se sentem isolados, ansiosos, desamparados, Deus dê a ele todo o apoio e suporte que necessitam. Para os sem-tetos, incapazes de praticar os protocolos de distanciamento social, Deus proteja-os de doença e forneça a cada um deles abrigos que sirva de isolamento a todas em todas as cidades. Para viajantes internacionais retidos em países estrangeiros, Deus ajude-os a voltar para casa com segurança e rapidez. Para os missionários cristãos em todo o mundo, especialmente em áreas com alta taxa de infecção, Deus forneça a eles palavras de esperança e os capacite para amar e servir as pessoas ao seu redor. Para os trabalhadores das variadas indústrias que enfrentam demissões, dificuldades financeiras,
Deus livre-os do pânico e capacite sua igreja para apoiá-los generosamente. Para as famílias com crianças pequenas em casa, Deus ajude mães, pais a se unirem criativamente para o cuidado e desenvolvimento de seus filhos. Para as mães e pais solteiros, amplie sua rede de apoio. Para os pais que não conseguem trabalhar em casa, mas precisam cuidar de seus filhos, Deus dê a eles capacidade para elaborar soluções criativas. Para aqueles que precisam de terapias, tratamentos regulares por esse tempo e precisa ser adiado, Deus os ajude a permanecer pacientes e esperançosos. Para os empresários que tomam decisões difíceis que afetam a vida de seus funcionários, Deus dê sabedoria a essas mulheres e homens e os ajude a liderar sacrificialmente. Para os pastores e líderes de igrejas confrontados com os desafios do distanciamento social, Deus ajude-os a imaginar criativamente como pastorear suas congregações e, ao mesmo tempo, amar as pessoas de suas cidades. Para os estudantes cujos cursos estão sendo alterados ou vagas estão sendo canceladas, cuja graduação é incerta, Deus mostre a eles que, embora a vida seja incerta, a confiança deles está no Senhor. Para os cristãos em todos os bairros, comunidades e cidades, que seu Espírito Santo os inspire a orar, doar, amar, servir e proclamar o Evangelho, para que em nome de Jesus Cristo seja glorificado em todo o mundo. Para os profissionais da saúde da linha da frente, agradecemos o chamado vocacional para nos servir e oramos também. Deus, mantenha-os seguros e saudáveis, mantenha suas famílias seguras e saudáveis. Deus, ajude-os a conhecer o diagnóstico e o tratamento dessa doença, bem como a mudança de protocolos. Deus, ajude-os a manter a mente atenta no meio do pânico ao redor. Deus, liberte-os da ansiedade pelos seus entes queridos, pais idosos, filhos, cônjuges e colegas. Deus, dê-lhe a compaixão por todos os pacientes sob seus cuidados. Deus, providencie para eles o sustento financeiro, especialmente se adoecerem e se forem incapazes de trabalhar. Deus, ajude os cristãos na área da saúde a exibir uma paz além de todo o entendimento, para que muitos perguntem sobre o motivo de sua esperança. Deus, dê-lhes oportunidade para proclamar o Evangelho de Jesus. Deus, confiamos que o Senhor é bom e sempre faz o bem. Nos ensine a ser seu povo fiel nesse momento de crise global. Nos ajude a seguir passos de nosso fiel pastor Jesus, que deu sua vida por amor. Glorifique o seu nome, ao nos capacitar com tudo no que for necessário para fazer a sua vontade. E agora eu desejo a todos vocês uma semana cheia de luz, cheia de paz, cheia de alegria. Namastê.